É, sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio e hoje nós vamos aprender aqui muito sobre a gente mesmo na disciplina Mapas da UFRJ. Todos prontos para aula 1 da nossa disciplina? Vocês estão prontos? Então nós vamos começar a nossa aula. Nós estamos na disciplina Mapas, a disciplina diferente da UFRJ, a disciplina em que o que você gosta é importante para a gente. Nós queremos conhecer melhor você, nosso estudante de mapas. Sejam bem-vindos ao segundo semestre de 2022, a aula número 1, Mapas da Inteligência. Hoje nós vamos conhecer a nossa própria inteligência, você vai se conhecer melhor. É muito legal porque a gente está hoje com 200 inscritos e com 20 inscritos interessados da cidade de Pintadas, no interior da Bahia. Estamos com 220 estudantes aqui na disciplina Mapas e você é muito bem-vindo. Você conhece qual é a sua inteligência? Qual é a inteligência que você tem? Qual é a sua inteligência principal? Como ela funciona? Você se conhece? É sobre isso que a gente vai falar hoje na disciplina Mapas. O pesquisador americano de Harvard, Howard Gardner, ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Até um tempo atrás, imaginava que as pessoas tinham um tipo de inteligência, né? Que hoje a gente vai descobrir que é a tal inteligência lógico-matemática. Aquelas pessoas que iam bem nas provas, resolviam muito facilmente as questões de matemática, de física, de química, essas pessoas eram consideradas as pessoas inteligentes. Mas Howard Gardner foi a fundo e viu que existem 9 diferentes tipos de inteligência. Depois se descobriu até uma 10ª, e outros pesquisadores chegam a mais de 100 tipos de inteligências diferentes. Isso é muito interessante, né? Então é um mundo, né? Um mundo de inteligência. Se a gente for ver essa imagem aqui, a gente vai ter um cérebro em que a gente tem inteligências ligadas com a física, com a parte de construção de empresas, de música e de muitas outras coisas, né? Então a gente pode pensar quais são as inteligências que o Howard Gardner colocou. Nessa teoria das inteligências múltiplas, o Howard Gardner ele fala de alguns tipos de inteligência. Eu vou ver se dá certo de eu colocar o meu rosto aqui no meio. Vamos ver se dá certo? Dá! Olha só! Inteligências múltiplas de Howard Gardner. Eu vou colocar um fundo aqui só para ficar mais fácil de vocês me verem, né? Muito escuro. Esse aqui, tá bom, né? Tá bom essa corzinha. Vamos ver. Essa cor ou essa? Essa aqui. Então, a gente tem vários tipos de inteligência, né? Inteligências múltiplas. Nós temos a inteligência naturalista. Eu vou ficar aqui do lado um pouquinho para falar aqui sobre essas inteligências. A inteligência mais antiga, que hoje não é muito falada, é a inteligência naturalista. É a inteligência de conhecer a natureza, saber que árvore é essa, escutar os
pássaros, foi muito importante para os seres humanos durante muito tempo, né? E hoje em dia essa inteligência é até meio esquecida, mas muitas pessoas ainda têm. Na verdade, quando você faz uma pesquisa, você vai ver que é a que menos aparece. Nós temos a inteligência aqui, eu vou colocar, ó, tô aqui no meinho, a inteligência linguística, que é aquela inteligência daquela pessoa que escreve, aquela pessoa que sabe falar sobre coisas diferentes, né? É uma inteligência também importante. Nós temos a lógico-matemática, que é aquela pessoa que tem a capacidade de desenvolver, resolver problemas e muitas outras coisas. Nós temos a interpessoal, que é aquela pessoa que sabe conversar, sabe falar com os outros, sabe conectar as pessoas, né? Nós temos a corporal sinestésica, que é ligada com os esportes, né? Então essa é dança, esporte, essas coisas todas, né? Nós temos a inteligência musical, que vem da música, tocar instrumentos, entender a música bem. Nós temos uma que é chamada aí de existencial ou intrapessoal, né? Não, é a parte existencial, que é uma questão aí ligada com o estar no mundo. Nós temos a visual, né, espacial, que é aquela pessoa que chega no lugar, ela consegue lembrar exatamente como que estava a mobília da casa, ela lembra todas as coisas. E nós temos também a intrapessoal. Essa intrapessoal é muito importante. Tem alguns, no livro você vai ver que existem alguns testes que usam uma outra divisão, né, dessas inteligências. Essa inteligência também aí, que é existencial, a gente poderia chamar de filosófica, ou ligada com essa questão de entender o mundo, né? É muito interessante. E é muito rico, né? Porque existem pessoas que... Você já parou para pensar como que é importante, como que você aprende? Existem pessoas que aprendem, olha que interessante, tem pessoas que aprendem só quando elas estão em movimento. Se elas têm uma inteligência corporal sinestésica muito grande, elas precisam estar em movimento para aprender até uma questão de lógico-matemática ou uma questão ligada com linguística, né? Com a linguagem. Então essa pessoa ela precisa estar em movimento sempre. Você já parou para pensar como você aprende? Se você souber como é a sua inteligência, qual é a sua inteligência principal, qual é a inteligência que você tem menos desenvolvido, né? Você vai conseguir, né? Por exemplo, a corporal sinestésica, ela está muito ligada com a parte motora, o seu desenvolvimento motor, né? Então, tem pessoas que têm isso muito mais desenvolvido que outras e isso você pode também desenvolver. Se você sabe que essa, por exemplo, é a sua inteligência com mais dificuldade, a mais baixa, você pode trabalhar um pouco com ela, mas também você pode saber que se, por exemplo, a sua inteligência linguística a mais avançada, que você tem mais, você pode ver que você escrevendo, lendo, você pode aprender muito mais. Se a sua inteligência já é ligado com a parte visual, né, das imagens, essa aqui que eu vou colocar aqui, ó, essa aqui que é a visual e espacial, você vai aprender muito mais, por exemplo, nas aulas que tem slide, que tem imagem, você é muito mais ligado com imagens. Se você já é uma pessoa que escuta muito, né? Então, uma pessoa aí que é ligada com essa questão de escutar o outro, já você vai, uma aula falada vai ajudar muito mais você, né? Então a gente tem aqui um mundo que a gente vai entendendo dessas inteligências.
E o autoconhecimento é muito importante, a gente vai falar muito. Então, aqui na nossa disciplina, nós vamos desenvolver a sua inteligência intrapessoal. Olha só, você vai se conhecer mais sobre você. Você aí que está assistindo a nossa aula, você aí que é do interior da Bahia, que está matriculado aqui em Mapas, você vai conhecer qual é o seu maior potencial e vai trabalhar com ele. Então, a gente vai colocar aqui no card aqui do YouTube um link para um teste para você conhecer sobre as suas inteligências. Você vai fazer, vai dar um gráfico lá, o que der maior a barra desse gráfico é a inteligência que você tem mais. A que der menor é a inteligência que você precisa se desenvolver mais. Então a gente vai descobrir, também vai colocar depois um quiz aí, né, um formulário para a gente saber qual é a sua inteligência principal e você vai anotar também qual é que você vai ter mais dificuldade, o que vai dar mais baixo nesse teste. E a gente vai conhecer, porque tem perguntas que normalmente a gente não se faz enquanto a gente estuda. Que professor que perguntou para vocês quem sou eu? Essa é uma pergunta pouco usual, mas aqui a gente vai trabalhar um pouco esse autoconhecimento para você poder se desenvolver. Então, se eu for responder, eu sou José Otávio, tenho 46 anos, estou professor aqui com vocês, mas eu tenho que entender mais sobre mim. Só isso é pouco, não é? Então, vou fazer de novo a pergunta: quem sou eu? Eu sou José Otávio, tenho 46 anos e estou aqui professor da disciplina Mapas. E estou hoje na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, e sou também professor no Rio de Janeiro, onde eu morei por muitos anos. Então agora vocês estão aprendendo a palavra onde estou. Então, onde eu estou é importante para saber quem eu sou, né? As relações, se eu estou no interior do Brasil ou se eu estou no litoral, se eu moro no Rio, na Zona Sul ou na Baixada Fluminense, né? Eu tenho as diferenças, tem lados bons e difíceis em todos os lugares, né? Então a gente vai aprender muito sobre a gente por onde a gente passou, os lugares que a gente morou, né? Os lugares que a gente também foi conhecer. Eu gosto muito de viajar, já morei fora do país, morei na Finlândia por mais de um ano, morei em outras cidades do interior de São Paulo. Eu estudei na Universidade Federal de São Carlos, na cidade de São Carlos, onde eu fiz o curso de terapia ocupacional. Depois eu estudei na Universidade de Campinas, Unicamp, onde eu fiz o mestrado e o doutorado em artes, em uma interface com a medicina, onde eu estudei pessoas que pintavam, que tinham problema de saúde mental, eram pessoas consideradas loucas, que pintavam. Então eu estudei uma médica chamada Nise da Silveira e ela fazia esse estudo sobre o uso da arte para reabilitar pessoas que estavam à margem da sociedade. Então sempre eu gostei das pessoas excluídas, as pessoas com deficiência, doença mental, excluídas pelas mais diversas formas. Estou contando um pouquinho mais de mim. E eu sou uma pessoa com deficiência porque eu sou uma pessoa com autismo, e o autismo é um tipo de deficiência. A gente tem dificuldades sociais, algumas dificuldades de comportamentos, algumas crises. Eu tenho dificuldade para estar com vocês numa aula presencial. Isso vai dar uma pressão muito grande para mim, e às vezes eu vou ter crise. Então eu preciso desse meio virtual aqui para dar aula para vocês. Estou contando mais um pouquinho de quem eu sou. Eu estou falando um pouquinho da minha inteligência intrapessoal. E
quais as minhas habilidades e competências, né? Eu desenvolvi muitos anos essa habilidade de aula, de conversar com você. Eu estou aqui fazendo perguntas para vocês. Todas essas perguntas que estão escritas aqui, eu estou respondendo, mas dentro da linguagem da cabeça de vocês, é para você responder. Responder quais são minhas habilidades e competências. Nos últimos anos, durante a pandemia, eu desenvolvi a habilidade de cozinhar. Eu sou um aprendiz de cozinheiro. Então eu faço todo dia o almoço e a janta aqui na minha casa. Para mim, eu estou aprendendo muito sobre cozinhar. Eu tinha uma dificuldade motora muito grande, estou melhorando, mas a minha maior dificuldade na cozinha é social. É entender o que o outro gosta para eu poder fazer o que a pessoa gosta e não ter problema, né? Eu tenho muita dificuldade quando eu faço alguma coisa que eu erro sobre o que a pessoa está querendo comer. Então eu tento entender isso, mas esse é o meu lado social. Minha dificuldade por causa do autismo é do social, que faz eu ter uma dificuldade nessa questão da cozinha. Olha que interessante, né? Mas isso é um grande desafio para mim também, né? Porque eu tenho que ter uma interação social. Eu moro com outras pessoas e cozinho também para essas pessoas. E essa é a parte mais difícil para mim. E o que eu gosto? Eu gosto muito de ler, eu gosto de viajar, eu gosto de não fazer nada, eu gosto de cozinhar, que é uma coisa que eu mais estou gostando, e gosto dessas aulas aqui, das lives que eu faço no Espaço Alexandria, né? E de tentar criar coisas novas, conectar pessoas aí para criar soluções. Eu estou conversando muito com o pessoal lá de Pintadas, no interior da Bahia, para a gente tentar entender a realidade deles, né? E de vocês que estão nos assistindo, que são daí, para a gente, a universidade, poder ajudar, né? Então, é entender o que um clima semiárido, um lugar que teve uma história de exclusão e pobreza muito grande, precisa para se desenvolver, para as pessoas serem mais felizes, para os jovens não abandonarem esse seu lugar, não precisarem ir para outros lugares, irem só se quiserem, né? Então eu gosto de conectar as pessoas, de conversar com as pessoas. E você? O que você gosta? É aí, o que você gosta. Então você vai contar o que você gosta. Tem gente que gosta de K-pop, tem gente que gosta de anime, tem gente que gosta de animal de estimação, então tem gato, cachorro, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de games, tem gente aí que gosta de festa, de ir na feira. Não, cada um é cada um, né? Cada um é cada qual, minha avó falava. Então, você vai responder nos nossos questionários, né, que estão nos nossos grupos de WhatsApp, o que você gosta, e através disso nós vamos montar as próximas aulas da disciplina Mapas da UFRJ. E o que me move ou faz os meus olhos brilharem? Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é bem difícil. Pensa um pouquinho. O que faz você sair de um lugar e ir para outro? O que faz você agir, né? Eu gosto muito de entender as coisas. Eu gosto muito de compreender o porquê das coisas. Desde a criança eu sou muito curioso. Então, descobrir o porquê das coisas é uma coisa que move. Estar com as pessoas que eu gosto muito também. São poucas as pessoas da minha família, né? Pessoas que eu convivo, tenho convívio diário, né? E dar aula é uma coisa que eu gosto muito. Essa metodologia que eu estou criando aqui de dar aula, conversar com você, essa conversa que eu estou tendo com você é uma coisa que me move, né? E o que me faz ter meus olhos brilharem? A natureza é uma coisa que me faz ter os olhos brilhando quando eu viajo, eu vejo coisas muito bonitas, né? Quando eu entendo uma coisa que eu estava tentando compreender, um novo conhecimento faz meus olhos brilhar. As pessoas que eu amo me fazem os olhos brilhar, né?
entender o ser humano, né? Imagine eu, sou uma pessoa com autismo, tenho uma dificuldade enorme de entender o outro, e o que me move é tentar compreender, tentar viver, né, dessa forma, do jeito que eu consigo viver em comunidade, né? E você? O que te move? O que te faz seus olhos brilharem? Conta pra gente, né? E qual a minha inteligência principal? Eu vou colocar a rodinha aqui. Quando eu fiz os testes, a minha inteligência principal é ligada com padrões. É a lógico-matemática. E a inteligência que eu tenho menos aqui, né? Vou entrar aqui no meio. Então, a que eu tenho mais é a lógico-matemática. E as inteligências que eu tenho menos é a musical, a corporal sinestésica, né? São essas duas aqui, né? São as inteligências que são mais fracas em mim, né? Então é interessante a gente se conhecer. E eu pergunto, vai ter aqui no card, na descrição e no grupo do WhatsApp, um link para um teste, um desses testes que a gente faz na internet. Qual é a sua inteligência dessas inteligências múltiplas que foi desenvolvida pelo Howard Gardner? Qual é a sua inteligência principal? Mas não só isso. Quais meus limites, dificuldades ou barreiras na minha vida? Isso é muito importante. Eu tenho que conhecer para não me colocar tanto em perigo, para conseguir até superar e me desenvolver. Eu tenho que conhecer os meus limites. Os seus limites têm a ver muito com quem você é, né? Com a sua conformação, com o seu neurodesenvolvimento, como o seu cérebro e seu corpo se desenvolveu. Eu tenho algumas dificuldades. Eu fui uma criança, eu, José Otávio, fui uma criança que nasceu com baixo peso e que teve paradas cardiorrespiratórias, o que deu algumas dificuldades motoras para mim, né? Mas eu venci, eu tive problemas pulmonares grandes quando eu era criança, mas eu superei, eu tive barreiras de demorar a falar, né, por causa do autismo e de entender o mundo, mas consegui superar. Mas tem coisas que eu não consegui superar e talvez não consiga, né? Como essa exposição social. Eu adoraria estar dando aula numa sala de aula para vocês, mas isso para mim é muito difícil. Então, isso é uma barreira. Ainda bem que tem essa forma de adaptação, essa tecnologia assistiva, que eu posso dar esse tipo de aula. Se eu me conheço, eu não vou me colocar em perigo. Se eu conseguir desenvolver uma forma, né, de trabalhar, de estar incluído, mas incluído de uma forma diferente. Como eu tenho dificuldade na questão presencial, de dar uma aula numa sala de aula, eu estou trabalhando dessa forma. Olha que legal. E você? Você precisa de uma adaptação. A sociedade pode criar tecnologias assistivas que ajudem as barreiras da pessoa com deficiência. Se eu sou cego, eu preciso do braille, eu preciso de um leitor no computador, no celular, que vai ler para mim aquelas mensagens. Se eu sou, por exemplo, surdo, eu preciso desenvolver a linguagem de sinais como uma língua, né? E ter acesso a pessoas que vão traduzir coisas importantes na minha língua, na língua de sinais. Então, se eu sou cadeirante, eu preciso ter um acesso, preciso ter rampas, banheiros adaptados, o mundo precisa se mover para aceitar as pessoas com deficiência, né? Entender os limites das pessoas. Se eu sou muito tímido, eu tenho que ter uma disciplina como mapas, que não obriga você a falar durante a aula, né? Se você quiser falar, você fala, mas aqui você pode assistir de forma assíncrona no momento que você estiver melhor. Então, tudo isso são adaptações por causa dos nossos limites. Então, se a gente conhecer os nossos limites ou barreiras, né, que tem para o nosso desenvolvimento, a gente pode se desenvolver, a gente pode usar tecnologia, pode se desenvolver mais, mas aquelas coisas que nos fazem muito mal, nós precisamos
mudar, né? Não expor tanto essas questões. Eu, por exemplo, é o contato social muito intenso que me leva a ter dificuldades, crises e outras coisas mais ligadas ao autismo. A gente vai ter uma aula sobre o autismo. Eu preciso de apoio, de ajuda de outras pessoas? Sim. Aqui, nessa disciplina, eu tenho o apoio da Ana Beatriz, da Fabrícia, de outras pessoas que me ajudaram em outras disciplinas, né? Jefferson, que já me ajudou, muitos outros estudantes aí que me apoiam para criar. O Raul Seixas falava, que foi um pensador lá de trás, vocês acham no YouTube músicas dele, né? Ele foi parceiro do Paulo Coelho, fez muitas músicas. Ele falava: sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então a gente está falando aqui da cooperação, a gente precisa de ajuda. Eu preciso da ajuda da tecnologia, preciso, pela questão do autismo, da ajuda das pessoas como a Ana Beatriz. De repente a Ana precisa do meu apoio, e aí você, né, você que está na Rede Pintados no interior da Bahia, ou é estudante da UFRJ, precisa do apoio um do outro para conseguir vencer, né? Aí a gente vai falar de uma coisa que é a questão a gente vai falar a questão da inteligência coletiva. A inteligência coletiva é muito maior que a inteligência individual. A inteligência de uma coletividade, de várias pessoas, é sempre maior do que a inteligência da pessoa mais inteligente daquele grupo ou de outros grupos, porque soma a inteligência de muitas pessoas, um ajuda o outro, e aquele ambiente colaborativo é importante para ter um crescimento, criação de uma empresa, superação de dificuldades. Por exemplo, eu estou num ambiente semiárido no sertão da Bahia, eu preciso levar a água para lá e entender. Então eu preciso de gente que entenda da composição da água, se ela tem sais minerais, se ela é água dura ou não é, se ela é ácida ou não é, que tecnologia eu vou usar para tratar. Então vou fazer um viveiro lá, um tanque para peixes, e esse tanque vai filtrar aquela água, criar uma oxigenação e transformar uma água própria para eu plantar coisas que eu preciso, né? Então eu vou precisar de uma pessoa que vai cavar pessoas que vão ajudar aí com ferramentas, tecnologia para cavar aquele lugar, outras pessoas para fazer o tratamento, outras que entendam que peixe eu vou colocar. Sozinho eu consigo fazer? Até consigo, mas vou demorar muito mais tempo. Mas se eu fizer junto, eu posso solucionar um problema muito mais rápido. Então, a gente sempre precisa de apoio, e as pessoas com deficiência precisam de mais apoio e precisam da sua atitude, sua atitude de transformação, uma atitude que realmente você vai fazer a diferença, dando apoio para essa pessoa. E como desenvolver meu potencial de colaborar ou fazer parte da inteligência coletiva? Às vezes a gente tem muita dificuldade de trabalhar em equipe, né? Então a gente precisa se abrir. Na disciplina Mapas nós vamos ter um grande desafio, que é trabalhar em conjunto. Vocês vão assistir a disciplina, quem sabe no final a gente faz um desafio para resolver problemas lá dessa região, né, do semiárido, da Caatinga baiana, e colocar todos os nossos conhecimentos de universitários para ajudar uma população. Olha que coisa legal! E a gente, de repente, a gente já fez, né? O desafio 10 horas da cidade de Porto Feliz, né, no interior de São Paulo, e nesse desafio 10 horas a gente resolveu problemas de uma cidade de 50 mil habitantes no interior de São Paulo. A gente pode fazer no futuro um desafio da Baixada, né, de uma São João de Meriti, de Queimados, ou de uma outra cidade aí perto do Rio, né?
ou de Xerém, né, aí de Duque de Caxias, mas agora a gente está muito próximo a essa cidade de Pintadas, que temos 20 estudantes aqui em Mapas. Quem sabe nós fazemos um desafio. E é só trabalhando no coletivo, uma pessoa junto com a outra, se colocando um pouquinho lá no grupo, tentando entender mais, participando mais, a gente vai desenvolver essa competência de solidariedade, de colaborar e de fazer parte da inteligência coletiva. Mapas, eu vejo essa disciplina como uma plataforma de inteligência coletiva e você como principal convidado a participar, a desenvolver isso, a ajudar a resolver problemas, a trazer soluções, a pensar diferente, né? Então é uma disciplina para a gente ver um empreendedor, né? De repente, como a Mariana, que criou uma empresa de cosméticos, assistindo a disciplina de Mapas durante esse tempo. Ela criou, né? Ela é do curso de farmácia e ela criou uma startup, é uma empresa mesmo, junto com o seu namorado, que fazia o curso de Direito na UFRJ, criaram uma empresa que desenvolve cosméticos. Olha que coisa interessante! Quem sabe nós vamos criar outras empresas, ou pensar em pesquisas, ou pensar em outras coisas, aqui dentro da disciplina Mapas, uma plataforma. Eu convido você a participar. Por exemplo, se você sabe de uma vaga de emprego, estou fazendo estágio, uma vaga de estágio, convida um amigo aqui da disciplina Mapas para participar e a gente vai criando uma rede de colaboração. A nossa aula de hoje foi bem rapidinha, né? E sobre esse tema de colaboração. Eu vou chamar agora aqui o nosso aluno. O nosso aluno é Kenji. E ele vai explicar um pouco sobre inteligências múltiplas de uma forma rápida e que você vai conseguir entender. Oi, eu sou Kenji e vou falar de inteligências múltiplas que foi criado pelo Howard Gardner lá de Harvard, lá nos Estados Unidos. E essas inteligências múltiplas são muito importantes para você. Se você conhecer elas, você vai saber que não é só inteligente aquele que você achava que é inteligente. Você acha que um aluno igual a mim, né, que sabe sobre um monte de coisa, é o aluno mais inteligente. Mas você sabia que eu tenho muitas inteligências que são muito ruins? A minha inteligência intrapessoal é pequena, a interpessoal é quase nula. Então, eu convido você para conhecer as suas inteligências. Por exemplo, lógico-matemática, a minha é bem grande, mas ela serve para algumas coisas, para outras não. Você pode ter uma inteligência visual, né? Que você consegue entender as imagens muito fácil. Então você pode ser um grande arquiteto, se desenvolver esse lado, ou linguística, você pode ser um escritor, você pode fazer as coisas, escrever bem, desenvolver todo esse desenvolvimento que você pode ter. E você faça o teste, então, você vai conhecer mais sobre você. Eu, por exemplo, gostaria muito de melhorar a minha inteligência interpessoal, ter mais amigos. Eu tenho muito poucos amigos, vocês sabiam? Então eu preciso que você me ajude a desenvolver esse tipo de inteligência. E qual é a sua inteligência que você menos desenvolveu? Conta pra gente lá no WhatsApp, tá bom? E até a próxima! Olha, foi ótimo, Kenji. Você está falando muito bem. E eu vou fazer agora um pedido para vocês, né? Vocês vão ter direito a um pedido. Vou chamar um outro convidado, o Gênio Azul. Venha, Gênio Azul. Olá, sejam bem-vindos.
eu vou conversar hoje com vocês sobre um pedido. Se você pudesse desenvolver uma das suas inteligências e eu pudesse falar, agora você vai ter essa inteligência muito desenvolvida, qual você escolheria? Então vai lá, faça o seu pedido que eu vou fazer você se desenvolver. Olha só, com os nossos convidados a gente termina a aula de mapas dessa semana, da semana número 1 da disciplina. Nós tivemos a aula 00, né? E agora a aula 1. A aula número 2, ela vai ser ao vivo no dia 13 de setembro, se você está assistindo, de 2022. Se você está assistindo depois disso, ela já está lá no nosso YouTube, do Espaço Alexandria, www.youtube.com/Espaço Alexandria. Curtam o nosso canal, ativem a sinetinha para receber as atualizações das nossas novas aulas. Você escreve lá dentro do nosso canal uma playlist Mapas 2022.2. Essa playlist tem todas as nossas aulas. Se você quiser assistir lives ou outras aulas, estão lá também. E se comunique pelo grupo do WhatsApp da nossa disciplina. E até a próxima, pessoal. Foi ótimo conversar com vocês. Um abraço!